Olá, tudo bem? A nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Alice Alágia, especialista em reeducação alimentar. Alice, bem-vinda ao Bahia da Gente, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Alice, como surgiu essa sua vocação para a nutrição? Bom, na verdade, inicialmente não foi por vocação, não, foi por eliminação, né? Eu acho que assim, quando eu escolhi uma profissão, eu gostaria de algo que eu fosse estudar a vida toda, então tem que ser algo que eu gostasse realmente, né? Eu gostava muito das áreas biológicas, então eu gostava de estudar ciências, bioquímica, mas eu não gosto da doença em si, eu gosto de tratar a prevenção, né? Da gente prevenir doenças, prevenir o excesso de peso. Então, bom, entre as eliminações surgiu a opção da nutrição, que na verdade na época não tinha tanto esse apelo clínico como tem hoje em dia, da saúde, do bem-estar, era mais dentro de indústria. Mas mesmo assim eu me senti envolvida pela situação, eu falei, vou fazer. E eu acho que eu dei um tiro certo, hoje eu me sinto completamente realizada. Então, no passar do tempo na faculdade, eu fui realmente vendo que era aquilo que eu gostaria e eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Você acha que sua decisão foi influenciada pelo que você viveu na infância? Você com 9 anos pesava 70 quilos, né? Você acha que isso teve uma influência? Bom, nesse período foi bem complicado e eu acho que isso é um diferencial meu dentro da minha área, eu entender realmente a problemática psicológica desse paciente. Porque não é só simplesmente, né? Eu acho que todo nutricionista ele tem que ter essa visão. Não é só você ter um paciente sentado na sua frente e você prescrever um papel, uma dieta para ele, né, desempenhar, para ter o resultado. É mais do que aquilo, porque a alimentação ela envolve tudo. Ela envolve o amor, muitas vezes é aquela relação de amor e ódio, né? Eu amo a comida, mas quando eu como, fico preocupada e aí eu odeio a comida, né? Então tem essa relação. E eu acho que você tem que ter esse olhar psicológico para entender o hábito daquela pessoa, a história da familiar daquela pessoa, para que você realmente construa uma rotina alimentar que esteja dentro desse hábito para que ela consiga permanecer no futuro, porque não é só o resultado. O resultado você está motivado, você corre atrás e consegue, mas e você manter isso? Tem que realmente estar dentro da sua rotina. E na hora da escolha, não. Pode até ter sido indiretamente, mas eu não lembro, né, na época, isso já tem alguns anos, né? Tem muito não, mas tem alguns anos. Então eu não lembro de ter uma relação com esse ponto. Porém, no meio do caminho, eu percebi o quanto é que aquilo poderia me ajudar. Então, e eu ajudo pessoas, então acho que não tem preço que pague você ver o brilho no olho da pessoa na sua frente, agradecida por ter conseguido alcançar uma melhora de saúde, autoestima, no trabalho, na família, com o marido, com o namorado, enfim. É uma satisfação muito grande. E eu consegui trazer isso para minha vida. Então, toda a problemática psicológica que esse excesso de peso me trouxe na fase de infância e adolescência, eu consegui me reestruturar e hoje eu digo que assim, eu passei por essa reeducação alimentar que eu proponho para os meus pacientes e eu vi que é possível. É possível a gente melhorar, é possível a gente manter esse objetivo. E aí, nesse momento, foi ótimo. Você sofreu bullying Sim, nesse período? Na minha época não tinha esse nome, não, mas era a mesma coisa. Era a mesma coisa, sofri sim. E como foi que você retomou, né? Você fez essa reeducação alimentar com 9 anos, que na época você não tinha essa ideia o que era reeducação alimentar. Sua mãe te ajudou, te auxiliou? Não, na verdade, minha mãe não percebeu que isso me incomodava, porque, para o incrível que pareça, eu era muito tímida. Mas, na verdade, eu depois percebi que eu não era tímida. Era a situação que me tornava tímida, porque eu não sou tímida. Então, eu era muito introspectiva, então minha mãe não percebeu. Só que me incomodou, eu sempre fui muito independente desde pequena, eu parti para o ataque. Então, eu fui buscar minha melhora. Então, minha mãe só percebeu quando eu já tinha perdido mais de 20 quilos. Sozinha. E não foi uma reeducação alimentar. Eu perdi por conta própria, então eu fiz um regime maluco, realmente, que eu não indico a ninguém. Então os pais têm que realmente observar suas crianças em casa, para ver até que ponto esse aumento de peso não é só algo, questão da saúde, mas também o lado psicológico, como é que se está ou não afetado, né? Então, eu simplesmente parti para a guerra e fui. Né? Não foi algo que minha mãe me ajudou. Minha mãe só me ajudou, na verdade, quando ela percebeu que a situação já era um problema. Mas aí já era tarde. Então, eu fiquei realmente com vários problemas. Quando você diz já era tarde, por quê? Porque você desenvolveu anorexia, foi isso? Isso, eu tive um princípio de anorexia, que foi, inclusive, percebido por professores meus na escola, que né, orientaram minha mãe a procurar uma ajuda, só que naquele momento eu já estava inserida no contexto. Então, minha mãe me levou para nutricionista, me levou para médicos, mas nada adiantava, eu comia cada vez menos, porque eu tomei um pavor com o peso. Só que eu não era seletiva nessa época, então eu comia, não necessariamente o saudável, mas eu comia muito pouco para conseguir perder mais peso. Só que eu comecei a ter crises de hipoglicemia, eu ficava muito doente, então a imunidade muito baixa. E eu acredito, eu não lembro, porque eu era muito nova, né? Mas eu acredito que aquilo me assustou. Então, a partir do momento que eu vi que realmente poderia trazer problemas de saúde, eu comecei a melhorar.
E aí eu comecei a comer melhor, voltei, ganhei peso, mas ganhei num sentido de configuração mesmo corporal, porque eu já estava ficando adolescente, e estabilizei. Aí você pergunta, você se reeducou nessa época? Não. Eu não tive um acompanhamento de um profissional, mas como eu estabilizei e minha mãe viu que eu estava mais tranquila, ela também estabilizou a preocupação. Eu vim me reeducar realmente já na fase adulta, já na faculdade. Então, não digo nem na própria faculdade. Na própria faculdade eu tive, né, a vontade de realmente ter uma vida mais saudável. Mas o momento crucial foi após a minha formação. Aí eu tinha as ferramentas e a mesma estrutura que eu criei para mim e que eu testei em mim e viu que deu certo, eu agora passo para os meus pacientes. Você voltou a engordar na época? Não, Depois... nunca engordei. Na verdade, eu aumentei de peso, então hoje eu peso os mesmos 70 quilos que eu pesava naquela época, só que eu malho há 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, eu fui ganhando 1 quilinho, 2, mas como eu tenho todas as ferramentas, eu fui ganhando e analisando a minha composição corporal. Então, hoje eu tenho infinitamente mais massa muscular do que eu tinha naquele período, que é o meu objetivo, realmente, o ganho de massa. Então, esse peso não me assusta. Por isso que eu converso muito com o paciente, porque a ansiedade de ver o peso na balança, de ter resultado, mas não é só o peso que interfere, é a composição corporal. Então a gente tem que ver até que ponto essa composição corporal está boa, né? Está com massa muscular, está com pouca gordura, apesar do peso estar estabilizado na balança, não necessariamente você não está tendo resultado. Os pacientes são muito imediatistas? São muito imediatistas, muito. Qual o conselho você dá ao paciente quando eles chegam ansiosos no consultório, querendo um resultado de forma imediata? A ansiedade, ela vai ser seu ponto fraco. Ela que vai lhe prejudicar. Então, assim, eu nem oriento o paciente a ficar se pesando. Ele vai me ver numa média de 15, 20 dias, nesses intervalos, provavelmente no início, porque nós vamos propor um tratamento, né? Mas por que não se pesar? Todos os dias? Porque o peso não muda todos os dias. Você tem oscilações, você pode reter líquido. Então, pode ser que essa pessoa que está em perda de peso perca 2 quilos em 2 dias e passe uma semana para perder de novo. Aí imagine se ela se pesa todo dia, ela vai achar que não está dando E resultado. qual é o ideal, apesar de quanto tempo? Toda semana. Toda Na mesma balança. Porque cada balança tem uma alteração. Então, na mesma balança, ela se pesar todos os dias é o ideal. Oh, desculpe. Ela pesar toda semana é o ideal. Certo? E, agora, o peso que vale mesmo é o meu peso. É o peso que ela vai no meu consultório. A gente faz toda a avaliação da composição corporal e aí atesta o real resultado. Porque, como eu falei, o peso não é o grande parâmetro. Mas essa ansiedade, ela vai tirar do prumo. Aí você fala assim, mas como controlar a ansiedade? A gente tem um monte de coisa para fazer. A comida é um complemento. A comida não é sua vida, né? É o que eu falo, você vai sair, você não vai sair para comer, você vai sair para confraternizar. Você vai estar com seus amigos, você vai estar com sua família. E a comida, ela complementa o brinde à felicidade, né? Só que você não pode colocar ela como principal. Então, eu vou sair para comer, não, eu vou sair para me divertir. E na diversão, a comida está inclusa. É, porque tem pessoas que já se alimentam pela manhã já pensando que vai almoçar, Exatamente. em seguida pensando que vão jantar. Exatamente, Na não verdade, é assim que deve funcionar. Não é assim que deve funcionar. Quando você tem um hábito, você tem uma rotina alimentar, você sabe seus horários, você sabe o que você vai comer. Na verdade, você só vai ficar esperando a hora certinha para você se alimentar. E seu corpo pede. O seu corpo ele se acostuma tanto com o que é bom quanto com o que é ruim. Então, se você acostumar com o que é bom, você vai ver, tem pacientes que chegam, não bote nada para mim comer de manhã porque eu não tenho fome. Eu só como as 3 refeições. Aí a gente explica, você vai ter que comer mesmo sem fome. Mas você vai acostumar. Vai chegar uma hora que seu corpo vai ser um reloginho. Antes de dar, assim, às vezes dá 10 minutos antes do horário, seu estômago já tá, você fala, meu estômago tá roncando, eu tô morrendo de fome. Mas é assim mesmo. E aí eles chegam depois no consultório, mas como, Alice? Eu não sentia fome, eu não consigo ficar mais sem comer, me dá dor de cabeça. Eu falei, ótimo, você se acostumou a uma realidade positiva. Mas o corpo também se acostuma com a realidade negativa. já que você falou pela manhã, né, das pessoas se alimentarem durante a manhã, o café da manhã. Tem um ditado que diz que você tem que comer como uma rainha pela manhã, almoçar como príncipe e à noite como mendigo. Isso é real? Isso é real. Agora depende. Depende de quê? Depende se esse indivíduo ele pratica atividade física à noite. Depende se esse indivíduo trabalha de turno à noite numa metalúrgica, mergulhando, tem muitos mergulhadores que trabalham noturno. Ele vai ter um gasto energético grande à noite. Então, ele precisa de alimento. O alimento é o nosso principal combustível. Mas se eu pensar no indivíduo normal, que trabalha de 8 às 18 e não faz atividade física à noite, ele deve comer cada vez menos a partir do meio da tarde até a noite. Por quê? Você gasta energia durante o dia, concorda? Então, se eu como logo de manhã cedo, e também não tem essa não, tipo, eu vou comer muito para garantir o meu dia. Não é assim, a palavra é o equilíbrio, tá? Então, o mais lógico que no início da manhã eu vou comer um pouco mais, porque eu tenho o dia todo para gastar.
Quando vai chegando à tarde para a noite, eu vou diminuindo meu metabolismo e estou indo para casa, vou sentar, vou assistir uma televisão, vou dormir. Então, nesse momento, meu metabolismo está bem baixo, eu não preciso de tanta energia, eu não preciso de tanto alimento. Logo, a matemática na nutrição ela é exata. Se eu como mais do que eu gasto, eu vou acumular. E o nosso corpo só acumula em forma de gordura. Então, essa frase ela é verdadeira, mas depende do caso. Então, não existe receita de bolo. Não existe olhar para você, Fernanda, e poxa, eu acho que você vai comer tanto daquilo, isso e aquilo. Não. Eu tenho que analisar, conversar com você, saber da problemática do seu dia, saber de toda a sua rotina de gasto energético, para eu decidir realmente o que eu vou lhe dar de alimentação. Dentro do que você gosta, né? Porque é uma reeducação alimentar. Já que você falou aí que precisa conversar e saber sobre o dia do paciente, a gente vê que as pessoas buscam muito a internet para até procurar receitas infalíveis, né, de emagrecer, como dieta detox, dieta de proteína, vários tipos de dieta. Qual a sua opinião a respeito disso? Para mim é uma grande furada, na verdade, né? Porque não existe dieta de gaveta. Quer dizer, existe, né? Mas não é interessante uma dieta de gaveta, muito menos uma orientação pela internet, né? Porque aquilo ali não é para você. Você não relatou no momento que você entrou na internet qual é seu peso, qual é sua altura. Geral, né? Se você tem uma patologia, se você tem alguma doença associada. Não tem como. Então, você pega algo pronto, num valor calórico que não necessariamente é o seu, de comidas que não necessariamente você gosta, faz. Você vai ter perda de peso? Vai. Porque uma dieta de 500 calorias, uma dieta de 600 calorias, como é que não vai ter perda de peso? Porém, a que custo? Porque, como a gente falou, o peso não é o parâmetro. Não adianta você perder peso e perder massa muscular. Você tem que perder gordura. E numa dieta dessa, a perda não é seletiva. A perda só consegue ser seletiva quando você tem um acompanhamento de um profissional. Porque senão você acaba perdendo líquido e massa muscular. E o interessante é que você perca líquido, óbvio, porque a retenção hídrica não é interessante, mas gordura. E com essas dietas da moda, de revista, de internet, você não vai conseguir. E pior, a ansiedade junta, você perde o peso, mas não consegue sustentar por muito tempo aquela estrutura que você criou, e você volta a comer tudo de antes. E aí você acaba engordando 3 vezes mais o que você estava, que é o famoso efeito sanfona. Que você fica indo e vindo. E esse efeito sanfona é péssimo para a sua saúde como um todo. É péssimo para a sua pele. Você vai ter estria, vai ter flacidez, vai ter celulite. Então, não tem vantagem nenhuma a gente estar fazendo esse tipo de procedimento. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo que as pessoas estão tendo mais cuidado. Ainda existe uma grande parte da população que pega essas orientações e segue, mas já existe também uma grande parte da população que está mais consciente, que procura o profissional para estar fazendo algo adequado. É a mesma coisa, eu falo que a nossa relação do nutricionista com o paciente é o mesmo do médico com o paciente. Por quê? Nós vamos tratar a alimentação. Então não deixa de ser uma patologia. Então você trata, mas depois você não precisa ficar vindo para mim o tempo todo, a cada 20 dias, não. Mas você não vai ficar livre de mim nunca. Mas como você já está reeducado, você volta apenas para os ajustes, assim como você volta para o médico apenas para um check-up. Verdade. A relação é essa. Só que é difícil ainda as pessoas perceberem isso. Isso aí não. Mas no sentido de procura do nutricionista, sim, melhorou infinitamente. Mas no sentido ainda dele perceber que somos para sempre, ainda não. Mas uma hora vai, com certeza, firmar esse ponto. Em relação a se alimentar de 3 em 3 horas, isso é viável? Muitas pessoas dizem que até para ganhar massa muscular, muitos profissionais dizem que para ganhar massa muscular, o interessante é que se alimente de 3 em 3 horas. É verdade isso? Com certeza, com certeza. Por quê? O que acontece? Quando a gente faz a alimentação, né, nós comemos na refeição, leva uma média de 2, no máximo 3 horas para ocorrer a digestão e a absorção dos nutrientes, certo? Então o que vai acontecer? Após esse período, é a mesma coisa, você põe a gasolina no carro. Nosso combustível é o alimento, você come. Se você utilizou, a gasolina baixa, não baixa? Você vai precisar abastecer de novo seu carro, você vai abastecer de novo a sua máquina, nosso corpo é a máquina. Então, nós precisamos do alimento e esse período de 3 horas é o que normalmente o indivíduo passa para ter a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, não necessariamente são 3, pode comer de 2, 1,5, depende da dieta da pessoa. Alice, pode ter casos de demorar 4? Pode, mas a gente deixa uma média, já foi visto na literatura, comprovado cientificamente, que uma média de 3 horas você não corre o risco da oscilação do metabolismo, certo? Então, até 3 horas, porque aí você vai reabastecer seus estoques. E as pessoas que substituem a alimentação por suplementos? Bom, perigoso? Perigoso. Perigoso, sim, principalmente se não for com orientação de um profissional. Não sou contra o suplemento, certo? Eu sou a favor dele de uma forma equilibrada, prescrita pelo profissional. E o nutricionista é o profissional adequado para estar prescrevendo o suplemento. O suplemento é um complemento alimentar,
certo? Ele não vai substituir sua refeição. Ele vai complementar. Porque muitas vezes, principalmente para o indivíduo que quer ganho de massa muscular, ele precisa consumir uma quantidade grande, principalmente de proteína. Porque é a proteína que está relacionada ao aumento da massa magra. Não que ele não precise dos outros nutrientes, mas a proteína é a principal. E às vezes o volume, em termos de ingestão, é muito alto, ele não consegue, ele não tolera, o estômago dele não tolera aquele volume. O suplemento é algo pouquinho que eu diluo na água, ele vai ingerir a mesma dose de proteína que ele comeria 4 bifes, 5 bifes de carne. Então eu consigo uma adesão maior e uma digestão mais facilitada, tá? Mas de forma orientada. Sendo que a substituição da refeição pelo suplemento, eu não sou a favor. Eu sou a favor do complemento. Então a gente pode utilizar num pós-treino, num pré-treino, num lanche, em que a pessoa não possa parar para mastigar o alimento, mas ele precisa naquele momento do nutriente. Então há momentos interessantes de você incluir o suplemento, mas é muito perigoso sem orientação de um profissional. Em relação aos chás, né? Geralmente as pessoas tomam chá de hibisco, chá verde, vários tipos de chá. Esses chás funcionam? Funcionam. Eles são diuréticos? Diuréticos, exatamente, diuréticos. Para queimar gordura, não. Agora, tem alguns chás, né, que podem, tem substâncias, na verdade, são termogênicas, né, que podem ajudar a acelerar o metabolismo. Mas também, principalmente esses chás que têm substâncias que podem acelerar, só com a prescrição do profissional. Por quê? Se você tem uma hipertensão, e você acha que um chazinho não vai lhe fazer mal, mas é um chazinho que pode aumentar a sua pressão, e aí você pode ter um problema sério. Mas o diurético não tem problema. Mesmo assim, é bom você perguntar ao profissional se cabe o chá, mas ele não vai quebrar a gordura, queimar a gordura. Ele vai ajudar na diurese, que é a eliminação do líquido. Mas principalmente nós mulheres, nós já temos uma predisposição natural a reter líquido. Então, se eu puder ingerir o chá, ótimo, mas não substitui a água. A água mineral, ela não tem substituto. Ah, mas eu faço a ingestão de muito suco. Não interessa. Não adianta. É 2 a 3 litros de água por dia de líquido, água mineral. Se você vai ingerir o suco, chá, é um complemento. A água mineral são 2 a 3 litros por dia. As pessoas seguem a risca essa dieta? As pessoas, as fitness, né, como hoje em dia são chamadas? Bom, quem segue tem resultado, pode ter certeza disso. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Tanto é que eu falo para os meus pacientes... Demora quanto tempo o resultado? Depende de Depende, mas a gente programa um resultado mesmo expressivo em 3 meses. Que a gente faz um acompanhamento de 3 meses. Mas isso é acompanhado de atividade física? Ou não. Ou não? Tem pacientes que não fazem atividade física porque não tem como encaixar realmente, mas não fazem, mas sim. Eu deixo livre até certo ponto. Porque eu vou falar, ó, a partir daqui, sem atividade, eu não tenho mais o que fazer. Porque só alimentação às vezes não vai resolver. É um conjunto. Então, se ele puder fazer atividade física junto com a alimentação, perfeito. Se não puder, a alimentação sozinha, até certo ponto, dá resultado. Para a perda de peso, para ganho de massa muscular, esqueça. Sentado na cadeira, você não ganha nada. Tem que ter o estímulo físico. Tem que ir para a academia. Tem que ter o estímulo físico. Agora, a perda de peso, não. Agora, dependendo da estrutura, então hoje eu tenho programas, né, de resultado. Então, eu tenho um programa de resultado que em um mês a gente pode chegar a perder até 10 quilos. Sem prejuízo à saúde. E certo? Sem ganhar o dobro? Sem ganhar o dobro, porque é uma fase. É uma fase, a gente não vai... É o que eu explico. Você vai estar de dieta. É dieta, não é reeducação alimentar nesse momento. Tanto é que o tratamento ele dura 3 meses. Então, ele leva 1 mês de dieta pura, dieta pesada, dizendo que é realmente difícil. Então, quando eu proponho, falo, olha, eu estou te explicando tudo para depois você não dizer que eu não lhe avisei. Mas isso é para pessoas que precisam perder mais peso. Aí, nos outros 2 meses subsequentes, não, a gente já começa a construir o hábito que essa pessoa vai manter no futuro. Se depois de 3 meses aí ela quiser partir para ganhar massa muscular, aí é outra história. Porque nesses primeiros 3 meses, por exemplo, nesse programa de redução, ele não vai ganhar massa muscular, mas não vai perder. Eu vou fazer de tudo para ele manter. O objetivo é perder gordura e peso. No segundo momento, se ele quiser ganhar, aí a gente vai fazer uma outra programação. Agora, como é a sua relação com os pacientes? Eles são fiéis a você em falar, poxa, eu acabei extrapolando esse final de semana, comi bastante, comi fritura, comi o que não devia. Eles te contam ou acabam escondendo e você percebe isso na balança? As duas coisas. Mas eu tenho uma relação eu tenho uma relação muito boa com os meus pacientes. Muito boa. E eu acho que isso é importantíssimo. Tem que ter a relação de confiança, de admiração. E eu vejo que eles têm isso comigo. Então, eles contam. Uma boa parte das vezes eles contam. Outra parte das vezes eles sentam e falam, fiz tudo certo. Aí eu deixo ele bem à vontade, né? Para ele mesmo me dar munição para depois eu atacar ele.
Então ele me fala, daqui a pouco eu vou lá, peso, vejo. Mas me conte mais aí um pouquinho sobre sua dieta. Como é que tá indo mesmo? Me conte aí. Aí ele vai lá soltando. Quando senta na cadeira, porque ele senta dizendo, olha, fiz tudo, não sei o que foi que aconteceu, porque eu não perdi o que eu queria. No final, ele sai me pedindo desculpa, quase beijando minha mão. Porque eu mostro pra ele o que ele fez de errado. Em duas conversas, eu começo a fazer tipo um checklist da dieta. Na segunda parte, eu vou parar pra eu não me irritar com você. Você vai voltar para casa, vai fazer seu dever de casa direito e vai ter seu resultado. Eu falo para eles, eu ponho a minha cabeça no travesseiro tranquilamente à noite, porque eu sei que não tem como não dar resultado. Pode até não dar o resultado que a gente quer naquele período. Por quê? Porque não depende só do paciente, depende do organismo dele. Às vezes, ele machucou tanto esse metabolismo que demora um pouco de ter resultado. Mas não ter nada é impossível. Impossível. Isso eu posso assegurar. Só se ele não fizer. E se ele não fizer, a gente vai dar um jeitinho de saber. Então, não tem para onde correr. Mas não tem algumas pessoas que se sentem frustradas de tentar emagrecer e não conseguir? Sentem. Mas assim, normalmente... Porque geralmente a gente, algumas pessoas até rotulam, né? As pessoas que têm um pouco mais acima do peso, falar, não emagrece porque não quer, é preguiçoso, é falta de vergonha. Eu cheguei uma vez a ouvir um empresário falando que não contrataria um gordo porque ele não tinha autoestima para cuidar dele e não cuidaria bem da empresa dele. É complicado. Eu tenho certeza que isso influencia muito, né? com certeza. Mas o indivíduo ele tem que se conhecer, aquilo que a gente estava falando no início. Né? O autoconhecimento, a aceitação. Então, eu falo que eu tenho que passar por 3 pontos, na verdade, para você conseguir uma reeducação alimentar propriamente dita. Você tem que entender. Só que quem entende não compreende necessariamente. Porque compreender é se colocar na posição. Entender, você entendeu a situação. Então, primeiro ele tem que entender. Meu problema é esse, eu tenho dificuldade disso, eu não posso malhar por causa disso, eu não consigo cozinhar por causa disso. Então, ele tem que entender a problemática do dia dele, aceitar que isso existe, mas não se colocar na posição de coitadinho. Tadinho de mim, não posso fazer nada. Pode. Tudo tem solução. Se acomodar, né? Claro, tudo tem solução. E o que eu falo para os pacientes, olha, você ainda tem a sorte de me ter. Porque eu cuido de mim. Então, é aquela coisa, é mais difícil você conseguir dar os trancos para você andar para frente. Mas você tem a mim para organizar, quem pensa que sou eu. Você só precisa executar. Então, bacana quando a pessoa procura um acompanhamento, é porque ela não vai parar para pensar. Quem tem que pensar sou eu. Já vem tudo mastigado, ela vai executar. Então, a partir do momento que ela aceita, vai ter dificuldade. Eu converso muito com os pacientes sobre isso. Porque é difícil, eu sei porque eu também tive problema. Então, eu acho que, inclusive, esse é um diferencial meu, eu entender essa problemática psicológica. Por quê? Às vezes você vai, não acontece, mas calma, uma hora vai acontecer. Aí você olha pro lado, a menina na academia faz 10 minutos, tá lá ótima. Você faz 30, 40, e suando e quase nada. Mas tá tendo um pouquinho, aos pouquinhos você vai conseguindo. Cada vitória é excepcional, então não pode ter a derrota. Mas a vitória ela é muito importante, mesmo pouca. E aí a gente tem que ir vibrando. Tanto é que eu não trabalho com metas grandes. Eu acho erro trabalhar com metas grandes. Por mais que o paciente chegue e precise perder 30 quilos, ele vai perder 5, 6 no primeiro mês. Ah, Alice, mas eu não quero só isso. Quem disse que é só isso? Mas aí se eu boto 30 ele perde 6, ele vai dizer... Não consegui. Ah, só 6? Mas se eu ponho 6 e ele perde 6,5, eu perdi mais do que a meta. Tudo bem, a meta é longa, ainda vai ter uma estrada grande a percorrer, mas cada vitória tem que ser comemorada. Cada vitória, cada pouquinho que ele consegue. Então, independente de ter mais facilidade ou não, ele vai conseguir. Agora tem que ter um pouco de paciência às vezes. E aquela questão, né? Ansiedade, volto a dizer, vai ser um fator limitante. Mas a gente pode começar a trabalhar isso. Essa questão da ansiedade. A gente acaba sendo um pouco psicóloga também dentro do consultório. É isso que eu ia perguntar. A gente acaba sendo um pouco psicóloga. Acaba desabafando também, né? Muito. São situações que eu falo, eu acho que eu me preparo para estar no consultório. Entendeu? Então, não é só simplesmente chegar e sentar e atender. Não, é uma troca de energia muito grande. Eu imagino, até a vida pessoal deve falar tudo. Né? Tudo, chora, muitas vezes vibra comigo, me conta a vida, sabe? Então, eu não posso ser um robô. Eu não posso sentar ali e ser um robô. Né? Eu tenho sentimentos também. E eu tento passar isso para a pessoa. E assim, se ela foi até a mim, ela precisa de alguma coisa. Ela tem que sair, no mínimo, com um sorriso. No mínimo, eu tenho que fazer ela um pouco mais feliz. Né? Então, eu tenho essa obrigação moral de passar isso. Tanto é que, às vezes, eu chego... Hoje em dia eu estou melhor, porque eu fui trabalhando isso em mim. Mas no início eu tive dificuldade, porque eu chegava destruída em casa. A ponto de não querer conversar com ninguém.
Minha mãe Imagino, vinha, meus porque amigos vinham. acaba Não, olha, eu não sobrecarregando. tenho mais nada pra falar. Não quero falar nada agora. Mas hoje não, hoje eu já consigo administrar. Mas minha família sofreu um pouquinho também no início, porque eu acabei me afastando um pouco. Porque eu dava tudo de mim ali e não sobrava praticamente nada para as pessoas ao meu redor. Mas eu não me arrependo. Faria tudo de novo. Faria tudo igualzinho. Só que hoje eu já estou mais madura. Então eu Hoje consigo você já passar sabe por isso, associar, né? eu consigo trabalhar o dia todo, consigo passar por isso e no final do dia eu ainda ter um pouco, né, do meu carinho, da minha atenção para minha família. E como é o rosto do paciente, né, que consegue o resultado de emagrecer vários quilos, a autoestima melhora, Algo indescritível. a roupa, né? Comprar roupa O figurino nova. muda totalmente, Não, é algo né? indescritível. É algo indescritível. Assim, não tem preço. Não tem preço. Lógico que não vou ser hipócrita para você e dizer que eu não trabalho também por dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas. Mas a minha satisfação pessoal em ver esse rostinho brilhando, esse olho brilhando, ela consegue Né? superar qualquer dificuldade, qualquer cansaço. Então, por quantas vezes eu trabalhei madrugadas infinitas para conseguir dar conta do volume de trabalho, mas eu estava ali, eu não deixava de ir, ia trabalhar doente, estava ali com um sorriso para dar, porque é o que eu te falando, não tem preço a satisfação daquele paciente. O bem-estar que você pode causar. E quando você começa a perceber que você tem o dom, que você tem o poder de ajudar, como eu vou repreender isso? Não posso. Então eu tenho que estar ali realmente para ajudar as pessoas à minha volta. Alice, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi um enorme prazer tê-la aqui. Mas antes de terminarmos nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um conselho para o pessoal de casa que está assistindo a gente no sofá, acomodado. Qual conselho você daria? Levante já agora. Levante. Já começa que passou a entrevista toda sentado, assistindo a gente, então levante. Tudo é possível quando a gente quer realmente, mas não é querer da boca para fora, é querer realmente e se pôr na posição de mudar, né? Então, eu sei que é difícil, que é complicado, mudar a rotina, mudar os hábitos, mas não é ruim. Comer bem é gostoso, faz bem para sua saúde, faz bem para sua autoestima. Então, não pode ir para academia? Vai andar na orla. Vai caminhar, vai andar de bicicleta. Não pode comprar todos os alimentos, porque é caro comprar uma alimentação saudável. Não, gente, hoje em dia está acessível. Dá para comprar. E se você tem dinheiro para comprar porcaria, tem dinheiro para comprar coisa boa também. Se tem tempo para comprar porcaria, tem tempo para comprar coisa boa. Então levante, você é capaz de mudar sua problemática, você é capaz de mudar sua vida. E eu tenho certeza que se você der o primeiro passo, você vai tomar gosto e sua vida vai mudar por completo. Alice, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.